Então, nós vamos retomar. Teve um problema técnico aqui, então eu queria só esclarecer o que nós tínhamos falado. Aí vocês dão um retorno aí se está bom o som, se está dando certo, tá bom? Vai nos ajudando aqui com relação à transmissão. Então, nós tínhamos dito, né, que Paulo estava dizendo se alguém tivesse condições de se alegrar através dos seus méritos, ele era a pessoa. Então, a gente apresentou o currículo dele, as 7 características que ele tinha, né? Então, é importante nós estarmos lembrando a respeito disso. Está dando eco aqui tá dando eco aqui Então é importante a gente estar lembrando disso. Então a gente chegou no capítulo, nós estamos no capítulo 3, né? Versículo número 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, nesse momento, Paulo está dizendo assim, presta atenção, olha, todo aquele currículo que eu mostrei para vocês, ele não tem valor algum, perto da grandeza que é conhecer o Senhor Jesus. Então, se você olhar no versículo, ele vai dizer assim, né? E o que fez a transformação dele? Ele já tinha dito que ele tinha considerado tudo como perda, e a perda era nesse sentido que eu falei, no sentido econômico. Então, se a gente fosse fazer a soma, ele ficou com um saldo negativo. Então, ele se esforçou, ele tinha um currículo invejável, mas o currículo invejável dele, diante daquilo que ele entendeu, ele estava com um saldo negativo. Assim é eu e você. Todos nós temos dificuldades, e se a gente for pelos nossos próprios méritos, nós não vamos conseguir. Daí, ele continua falando para nós que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, é algo sublime, é algo assim incomparável, né? Daí ele diz, quando ele conhece acerca de Jesus, ele entende que todas as coisas que ele tem e todas as coisas que ele faz não tem sentido algum, né? E aí a gente continua mostrando no texto, ele vai mostrando para mim e para você, daí assim, ele continua dizendo, né? Ele fala para nós, meu Senhor, e essa ideia, né? Essa ênfase que ele fala, por causa de Cristo, meu Senhor, né? Por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero como refúgio, né, para ganhar a Cristo, né? Então, aqui quando ele estava falando, a palavra refúgio que ele está dizendo, né, ele está falando a respeito de algo assim que não tem valor algum, é algo assim que é irrelevante. Então, todo aquele caráter, aquela preocupação, aquelas coisas que ele tinha conseguido, da linhagem dele, da história dele, das conquistas que ele tinha, ele está dizendo assim, tudo isso eu considero como sendo absolutamente como lixo. A palavra é mais forte do que lixo, né? A palavra é algo assim que não vale absolutamente nada. Então, o que acontece é que que o conhecimento de Jesus fez toda a diferença na vida dele. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele diz assim, né, no versículo número 8, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, né? E aí a ideia é ser achado nele, né? Então ele está dizendo assim que agora eu não preciso mais me preocupar em ter um grande currículo, porque o meu nome foi escrito no currículo de Jesus. Rapaz, que coisa maravilhosa, meu amigo, que coisa mais linda. Quando nós conhecemos a Jesus, quando Jesus transforma a nossa vida, quando Jesus muda o nosso coração, quando Jesus muda a nossa história, todos os nossos esforços, todas as nossas preocupações, elas caem por terra, porque agora a gente encontrou alguém que é algo que faz com que a gente tenha motivo para viver. Então, nessa situação que nós estamos enfrentando hoje, né, e nós ficamos desesperados, nós ficamos angustiados. Então, a solução que nós temos para a nossa nação é que as pessoas possam conhecer verdadeiramente quem é Jesus. As pessoas possam entender o que significa conhecer Jesus. As pessoas possam compreender o valor, a amplitude
plenitude do que significa você conhecer Jesus. Essa é a razão. E a ideia que ele está falando não é por causa dos meus méritos, mas é a minha fé, não, no sentido de confiar que Ele vai suprir todas as minhas necessidades e que Ele vai me dar condições de passar por essa situação que nós estamos passando, de pandemia, de desespero, de colapso social, de tanta coisa ruim que está acontecendo, e aí você precisa entender que a única maneira, a única forma de você passar por isso é você entender quem é Jesus, você se render a Ele, como aqui o texto está dizendo para mim, no versículo número 9, né, ser achado nele, ou seja, o meu nome foi escrito lá no livro da vida, agora eu faço parte da família da fé, agora eu tenho um novo padrão de vida, agora é um novo sonho, é algo diferente. As coisas podem continuar sendo ruins, complicadas, duras, dolorosas, mas eu tenho em Jesus força para conseguir vencer as lutas do dia a dia. O texto vai mostrando ao nosso coração, ele fala, né, daí ele continua dizendo, e ser achado nele, e não tendo justiça própria, ou seja, não é por causa daquilo que eu fiz, não é por causa daquilo que eu realizei, mas a justiça de Jesus foi implantada na vida de Paulo, e Paulo mudou a história dele, está dizendo assim, meus irmãos, queridos irmãos lá da igreja de Filipos, presta atenção, vocês não precisam fazer nada além de simplesmente ouvir o evangelho, o simples evangelho do Senhor Jesus. Hoje a gente tem vivido muitas pessoas que colocam outros evangelhos, diferente do evangelho de Cristo. Pessoas que enganam as pessoas, pessoas que passam as pessoas com o desejo de buscar a Deus, mas pessoas inescrupulosas, pessoas que são realmente assim, malignos, né? Exploram a fé das pessoas, roubam e fazem tudo o que eles querem fazer em nome do Senhor Jesus. E Paulo estava dizendo para ele, sai fora, escapa desse povo, é tudo lobo, é tudo gente que não tem nada a ver comigo, vocês estão indo para o caminho errado, e o resultado final disso vai ser complicado. Então, Paulo está mostrando para nós acerca dessa situação, e ele continua nos falando, né? Daí ele fala assim, para conhecer o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então ele está dizendo assim, que a partir do momento que eu entendi o que aconteceu, do que aconteceu lá naquela cruz, ele está dizendo assim, transformou minha vida, mudou meu coração, mudou minha história, fez diferença na minha vida, e a pergunta que o texto diz é assim, e aí, como é que você vai? Agora você tem duas possibilidades. Você tem uma possibilidade de tentar resolver os problemas através dos seus próprios méritos, da sua própria capacitação, ou você tem uma outra possibilidade, você deixar que a graça do Senhor Jesus possa agir no seu coração, transformar a sua vida, e você, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele foi achado, ele foi transformado, ele entendeu quem é Jesus, ele entendeu o que Jesus pode fazer, ele entendeu a grandeza, né, do conhecimento que ele tem acerca de Deus. Ele diz assim, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos sofrimentos, e conformando-me com ele na sua morte. E ele diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição. Não é que ele tinha receio de não alcançar a ressurreição, ele tinha certeza que ele vai alcançar a ressurreição. Que ele está dizendo assim, que a atuação de Jesus na nossa vida não é só lá para o nosso passado, é para aqui, agora, nesse dia, nessa hora, nesse momento, quando a gente entende o que Jesus pode fazer por mim e por você. Eu não sei a luta que você tem enfrentado, eu não sei os desafios que você tem enfrentado a todo dia, mas eu quero que você saiba que só existe um jeito, só existe um caminho, só existe uma solução para o nosso país. O povo tem que conhecer quem é Jesus, o povo tem que conhecer quem Ele é. Quando a nossa nação conhecer o Senhor Jesus verdadeiramente, nós vamos ter uma transformação de conduta. Quando a nossa nação, quando cada um de nós colocarmos a nossa esperança no Senhor Jesus, não os nossos méritos, vai haver uma transformação nas nossas vidas. Paulo tinha entendido isso, e Paulo estava mostrando para eles o que eles estavam fazendo. Eles estavam indo atrás de um outro evangelho, não o evangelho que ele tinha anunciado, eles estavam indo atrás de uma palavra a mais acerca do evangelho. E todas as vezes
que a gente acrescenta algo ao Evangelho do Senhor Jesus, nós estamos fazendo que nem Ele. Pode ser que o problema deles lá era problema daqueles irmãos lá, daqueles hereges lá, esqueci, fugiu o nome, oh meu Deus, aquelas pessoas que procuravam a respeito da questão de fazer com que as pessoas cumprissem os rituais judaicos. Eu fugi o nome do termo, né? Que eles não tinham mais que fazer isso. Paulo diz assim, para com isso. Vocês não precisam mais cumprir os rituais judaicos. Vocês não precisam mais cumprir essas coisas. Vocês precisam entender que só o Evangelho de Jesus faz toda a diferença. É isso que ele estava dizendo. Hoje você pode não ter esse problema, né, dos judaizantes, lembrei o termo, dos judaizantes, não ter o problema dos judaizantes, mas às vezes você pode colocar outra coisa ao Evangelho de Jesus, a sua performance, o seu conhecimento, a sua tradição e tantas outras coisas que vão tirando o foco do verdadeiro Evangelho e vão fazendo com que, na verdade, você não busque os interesses de Jesus, mas você busque a sua própria vontade. E Paulo tinha essa convicção, ele tinha essa certeza de que um dia ele estaria na presença do Senhor. Então eu queria convidar você hoje, nesse tempo, nessa hora, nesse momento que nós estamos ouvindo essa mensagem. Quem sabe você pode estar passando aí por uma luta porque você tem tentado a todo custo resolver os problemas segundo a sua vontade carnal. Às vezes não é por causa do Evangelho, mas é porque você quer que faça a sua vontade carnal. E não é a sua vontade carnal que vai prevalecer, é a vontade de Jesus. Quando você se rende ao Senhor Jesus, quando você entende que Ele é soberano sobre todas as coisas, que mesmo que nós estejamos passando por essa pandemia, por esse sofrimento tão grande, por notícias ruins, todos os dias o número de mortos estão sendo multiplicados, isso assusta o nosso coração. Mas se você olhar para colocar sua fé em Jesus, confiar nele, crer nele, saber que ele pode resolver todas as coisas, ele pode transformar a sua vida. A pergunta é, qual dos caminhos você vai procurar? O caminho que fala a respeito de que só Jesus vai resolver todos os problemas. Isso não significa que você não vai ter dificuldade nem luta. Ou você vai tentar agir pelos seus méritos, pelo seu jeito, de acordo com a sua vontade. Então aqui Paulo estava dizendo para ele, preste atenção, gente. Olha o que está acontecendo, vocês estão deixando o Evangelho de Jesus. E eu queria convidar você agora a nós estarmos orando, pedindo a Deus para que Ele possa abençoar a sua vida. Que nesse tempo que nós estamos passando de tantas coisas ruins, de tanta notícia que desagrada, que entristece o nosso coração, que a gente possa entender a mensagem do apóstolo Paulo, que ele levou para a igreja de Filipos, mas que fala aos nossos corações no dia de hoje. Que a gente possa de fato colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele nos ajude, para que Ele nos habilite, para que Ele nos dê força, para que Ele nos sustente, para que Ele transforme a nossa vida. Que nós possamos confiar no Senhor, que a gente possa entender direitinho o que Paulo está falando e que a gente possa compreender que o entendimento adequado dos fatos vai nos levar à conclusão que agrada ao coração de Deus. O entendimento equivocado dos fatos vai nos levar a longe da presença de Deus. E aí a gente precisa pedir para Deus para que Ele nos ajude, para que a gente tome a decisão correta, para que a gente busque cada dia mais saber a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas, para os nossos dias, para cada dia, para o nosso viver. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós vimos aqui na Tua palavra, ó Deus, que o Senhor é a fonte de toda alegria. A ordem de Paulo era para alegrar no Senhor. Nós vimos também, ó Deus, aqui pela Tua palavra, ó Deus, que as pessoas estavam equivocadas com relação à questão de salvação. Elas estavam achando que elas precisavam fazer alguma coisa a mais do que o conhecimento de Jesus. E nós vimos também, ó Deus, que Paulo, de uma maneira tão clara, nos mostra que se fosse por essa situação, ele
poderia mostrar o currículo dele, mostrar a carta de apresentação dele, que era uma carta de apresentação impecável. Mas quando ele se deparou com a graça maravilhosa do Senhor Jesus, quando ele colocou a fé não mais nos seus méritos, mas a fé no Senhor Jesus, e quando ele buscou o conhecimento do Senhor Jesus, o texto nos fala que ele considerou como perda, como lixo, todas aquelas outras coisas, porque ele tinha entendido que a coisa mais importante na nossa vida é conhecer o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus é o que vai fazer diferença na nossa vida. Conhecer o Senhor Jesus vai fazer diferença para o nosso país, para a nossa nação, para as famílias. Nós estamos hoje encerrando o mês da família, ó Pai, que o nosso desejo, o nosso sonho é que as famílias conheçam o Senhor Jesus, que as famílias coloquem sua fé no Senhor Jesus, que as famílias busquem cada dia mais um relacionamento mais próximo, mais genuíno com o Senhor Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, Senhor, fala ao nosso coração e faz com que a gente faça aquilo que agrade a Tua vontade, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós agradecemos você que esteve com a gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí o seu coração. Nós agora vamos estar encerrando com a bênção, né? Lembrando que antes da bênção, só algumas informações. Os avisos nós vamos estar dando nas redes sociais a respeito das reuniões. Então você fique aí sintonizado com a gente vai estar passando para você as informações, né? Então, e também nós estamos seguindo as orientações, por isso ainda a igreja continua fechada, e quando nós tivermos um outro posicionamento, nós informamos. Então, vamos então encerrar agora o nosso culto com a bênção. Agradeço você que está com a gente, Deus abençoe sua vida, Deus possa ter falado no teu coração, que Deus possa estar fazendo algo especial na sua vida no dia de hoje. Vamos orar e encerrar com a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai. Estamos chegando no dia 31 de maio e nós te agradecemos, ó Deus, porque chegamos até aqui em um ano extremamente complicado, difícil, que nunca imaginamos que poderíamos passar, ó Pai. Mas o fato de nós chegarmos aqui nos dá a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos habilita a passar por todas essas coisas, ó Pai. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar pela frente, mas nós sabemos que a Sua presença vai se fazer presente nas nossas vidas a cada dia, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor esteja consolando o aflito, que o Senhor esteja levantando o caído, que o Senhor esteja curando o enfermo, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Pai. E a nossa oração é que de fato o nosso país, a nossa nação possa conhecer o Senhor Jesus, possa se render ao Senhor como o único Senhor e Salvador, ó Pai, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tua palavra, tua justiça, teu amor, teu carinho, tua palavra, tua justiça, prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco,